A paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus por mais uma oportunidade que assim Deus nos concede para ministrar sobre o tema a disciplina na família. E hoje a lição de número 10 da nossa revista Fortalecendo a Família. Então, queridos irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre esse tema acerca da disciplina. E aqui nós vamos poder compreender, através da lição de hoje, que a disciplina ela não é um conjunto inspirado nas ciências humanas, mas nós vamos observar que a disciplina ela tem tudo a ver aqui como um princípio de sabedoria divina, claro, oriundo das Escrituras Sagradas. E vamos entender o quanto a disciplina ela é importante para o cristão, para a família. E para complementar a nossa aula de hoje, aqui nós vamos observar alguns objetivos que vai ser de suma importância para o nosso crescimento no nome do Senhor Jesus, para compreendermos melhor. Então, o primeiro objetivo de hoje é entender que a disciplina é um princípio da sabedoria divina. Segundo, aprender a usar a disciplina com sensatez e sabedoria. E terceiro, perceber que a disciplina é necessária e todos estão sujeitos a ela. Graças a Deus. Então, disciplina é importante no lar. Através da lição de hoje, nós vamos aí aprendermos a questão desse dever dos pais em relação aí à disciplina para com os seus filhos, né? É necessário que os pais possam disciplinar os seus filhos, as suas filhas, claro, acima de tudo, baseado aqui no amor, visando o bem da família. Então vamos para o nosso texto-aula. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Hebreus capítulo 12, versículo 7. Verdade prática, Deus disciplina seus filhos por amor. A nossa leitura bíblica, ela se encontra no livro de Hebreus, capítulo 12, verso do 5 ao 9. E estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco? Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por eles és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Graças a Deus. Vamos aqui para a nossa introdução. A disciplina é ordenada e aplicada por Deus em toda a terra. Deus disciplinou os anjos que se rebelaram e pecaram, reservando-os para o juízo. Deus disciplinou nações, cujo exemplo mais notável é a disciplina imposta ao Egito e seu faraó, pelo modo como estes oprimiram o povo de Israel. A despeito do amor e tolerância, Deus tem dado testemunho da sua sabedoria, disciplinando pessoas cuja finalidade é corrigi-las, guiá-las no caminho da obediência. É assim também, espera que nós aplicamos corretamente a disciplina no seio da nossa família. Graças a Deus, né, amados irmãos? Então, a nossa lição de hoje, ela vai nos ensinar acerca da disciplina, da sua importância, o quanto nós precisamos aprendermos sobre este tema, para que assim venhamos aplicar de forma correta nos nossos lares, para com os nossos filhos, né? É importante a disciplina no lar.
principalmente quando nós falamos de um lar cristão, né? A disciplina, ela é necessária. Então nós vamos aqui observar que a disciplina, ela não é um conjunto inspirado aqui na sociologia humana, né, queridos irmãos? Mas nós vamos entender através da lição de hoje que a disciplina, ela é um princípio da sabedoria divina, ou seja, ela não serve somente para impor limite às pessoas, mas principalmente para que as pessoas elas possam serem educadas na justiça. Então, nós vamos para o primeiro tópico: a disciplina é necessária. E aqui no primeiro tópico do primeiro ponto, o que é disciplina? Então, vamos aqui ver alguns exemplos acerca do que é disciplina, né? Então, disciplina significa instrução, direção, governo, imposição de autoridade e métodos correcionais. E como se vê, significa muito mais que mero castigo. Graças a Deus. Então, aqui nós vamos ver definições acerca desse tema, né? Disciplina. Então, nós observamos através da palavra de Deus muitos textos bíblicos que assim nos ensinam acerca desse tema. E aqui nós vamos observar onde o nosso comentarista ele aqui menciona Paulo, né, como um grande homem sábio da parte do Senhor nosso Deus, né, onde Paulo aqui ele empregava a disciplina como uma obrigação dos pais, no sentido de poder governar bem a sua casa, na criação dos seus filhos, né, amados irmãos? Então, quando Paulo diz que quando a ausência da disciplina há, quando isso acontece, né, irmão, seja em qualquer aspecto, né, pode resultar no desgoverno moral e até mesmo espiritual para com os nossos filhos, né? Consequentemente, até mesmo pode surgir muitos problemas no lar e até mesmo na sociedade, quando a disciplina assim ela falta. Então, observamos o quanto a disciplina ela é importante para as nossas vidas, no lar cristão principalmente. Ponto 2, nós vamos aqui observar que a disciplina é bíblica, né? Então, o que diz aqui o nosso comentarista? A Bíblia recomenda a disciplina no lar. Além dos exemplos já citados quanto à disciplina aplicada diretamente por Deus, o assunto é exposto claramente em outros textos bíblicos a seguir. Então, nós vamos aqui observar Salomão, né? Salomão, lá no livro de Provérbios, ele cita no capítulo 23, no verso 13: não retires da criança a disciplina, né? Muito bem colocado aqui acerca desse tema que nós estamos aqui estudando. Inclusive no livro de Provérbios, no capítulo 29, do verso 17, também, né, Salomão ele continua ensinando acerca desse tema: corrige o teu filho e ele te dará descanso, dará delícias à tua alma. Se nós não corrigimos os nossos filhos enquanto há tempo, na infância, né, quando chegar a adolescência, poderá dar trabalho, nós poderemos ter vexames. Então, o momento de nós corrigirmos os nossos filhos é a partir da infância, que já possamos ensinar os caminhos de Deus, para que quando este filho, né, ele já estiver numa certa idade, na sua adolescência, na sua juventude, ele possa ter princípios e, acima de tudo, né, ser um jovem, um adolescente temente a Deus, né, que observa os princípios de Deus, que obedece aos seus pais, que honre os seus pais, bem como as pessoas até mesmo mais idosas, que hoje, né, muitos têm se esquecido acerca disso, né? A questão aí que nós observamos, né, da honra. Nós observamos que vivemos em uma geração Icabode, aonde a honra ela foi tirada, mas que nós possamos entender que ainda há tempo para que nós possamos resgatar esses valores, e principalmente na família, queridos irmãos, que serve a Deus, que entende que a disciplina ela é importante, honrar os mais idosos, isso é bom, isso é agradável diante de Deus. Olha só o que mais
Salomão ele ensina no capítulo 8 de Eclesiastes, do verso 11: visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. É necessário a disciplina. Olha só, Hebreus capítulo 12, do verso 6 ao 7. Esse autor desconhecido do livro aos Hebreus, ele diz que o Senhor, ele corrige a quem ele ama. Então, se nós amamos os nossos filhos, nós precisamos aplicar a disciplina. É importante, é necessário a disciplina. Por quê? Porque nós precisamos entender, a disciplina, ela é bíblica, ela vem do próprio Deus para o nosso coração, para as nossas vidas, amados irmãos? E nós vamos ver aqui no ponto 3, que a disciplina é justa, Deus, olha só o que diz o nosso comentarista: Deus é eterno e não precisa apresentar-se à semelhança dos mortais. Deus é longânimo, mas também é justo. Deus ama, mas também disciplina. Aqui nós vamos observar o caso de Miriam, Miriam, ela se rebelou contra Moisés, ela foi imediatamente aqui o que? Acometida de uma lepra, amados irmãos? Mas Moisés, então, ele passa aqui a orar por Miriam, e assim o Senhor curou a Miriam. Porém, nós observamos uma coisa interessante, que Deus, aqui ele determinou, que ela estivesse fechada por 7 dias fora do arraial, para depois que assim viesse ser recolhida. Então observamos que é pela disciplina que lhe foi imposta aqui, ela recebeu aqui a sua cura da lepra, no caso que ela estava, por conta da rebelião. Então, queridos irmãos, nós vamos aqui observarmos, que a maneira, na verdade, aqui como o Senhor nosso Deus, ele passa assim a nos disciplinar, os seus filhos, serve, na verdade, como base de disciplina que deve haver no lar. Nós precisamos, da mesma forma que o Senhor nos disciplina porque Ele nos ama, da mesma forma que tomamos isso como base, para que possamos aplicar para com os nossos filhos, os nossos lares, com a nossa esposa, é necessário a disciplina no nome do Senhor Jesus. Então vamos para o tópico 2. O tópico 2, ele vai aqui nos ensinar acerca da disciplina, ou seja, a disciplina tem medida, Então a disciplina ela não traz, na verdade, prejuízos. A Bíblia Sagrada nos fala a esse respeito. Porém, a falta da disciplina, sim, irmãos, ela vai trazer prejuízo. Se faltar disciplina, claro que vai haver prejuízo. Então, ponto 1, maneiras de disciplinar. Nós recebemos assim disciplina dos nossos pais de muitas formas, Nossos pais nos disciplinavam, nos repreendiam até mesmo. Já estudamos que a disciplina não é um mero castigo, embora o castigo seja algumas vezes necessário como maneira de disciplinar alguém. Não é como o prazer que os pais usavam medidas corretivas, mas mesmo contrariando os seus afetos paternais, os genitores devem corrigir os filhos sempre com mansidão, para o bem destes e como meio de livrá-los de costumes ou comportamentos prejudiciais ao seu futuro. Graças a Deus. Então, amados irmãos, aqui nós vamos analisar, aprender através da palavra do Senhor nosso Deus, que um lar cristão disciplinado vai servir de quê? De modelo de disciplina para outros lares. Então é necessário que haja disciplina, Então nós vamos aqui observarmos a questão da autodisciplina, onde deve ser vivida pelos pais. Então aqui nós vamos ver que quando nós falamos acerca da autodisciplina, trata-se de uma maneira aqui, amados irmãos, mais eficaz até mesmo, para que assim possa cumprir-se as metas, para que assim possa cumprir os objetivos. Então, quando nós falamos acerca da autodisciplina, que deve ser vivida pelos pais, que vai servir assim de um exemplo para a criação dos filhos. Então, a autodisciplina no sentido da parte dos pais vai ser importante, vai ser necessária no nome do Senhor Jesus Cristo. A melhor coisa é o exemplo.
embora muitos dizem assim, né? Faça o que eu falo, né? Aquilo que eu estou mandando, mas não faça aquilo que eu faço, né? Nós não temos que agir dessa forma. Então a melhor coisa, o melhor exemplo é dos pais, ou seja, então os pais precisam, na verdade, aí ter o que? A autodisciplina, pois através do seu exemplo de vida vai ser uma forma, né, um bom exemplo para os seus filhos viverem bem. Ponto 2, em excesso vai causar revolta. Certo pregador do evangelho falava a um grupo de delinquentes que alegres atentamente o ouvia a respeito do amor e da bondade de Deus. A certa altura da mensagem falou de Deus como Pai. Neste momento, um jovem que estava entre os primeiros do grupo resmungou e, saindo irritado, afastou-se para bem distante do local. E ao terminar a mensagem, o pregador procurou saber o motivo que o levara a afastar-se. Interessante, né, essa história que vai ensinar muito, né, a cada um de nós. Então, qual foi a resposta aqui do jovem? Foi o Senhor que disse que Deus é Pai, né? Só que eu já sei que todo pai é tirano, né? Ou seja, ele disse que todo pai aqui é cruel, ou seja, é por isso que eu não quero saber do seu Deus. Foi a resposta no caso desse rapaz, porque o seu pai tratava mal, né? Quando se falava acerca da disciplina, o seu pai, ele agia de forma excessiva. Então, quando falava que Deus era nosso Pai, o que pensava aquele certo jovem, né? Que Deus é cruel, bem como meu pai é. Deus é tirano, né? Então era dessa forma que aquele jovem pensava, aquele rapaz, né, amados irmãos. Então ele explicou ainda, olha, que chegaram àquela vida desordenada por causa da correção brutal e injusta do seu pai, que nunca lhe instruíra, né? Ou seja, esse pai, ele não formou esse filho, na verdade, a algo, né? Então não instruía esse filho. Então a disciplina é importante, a instrução do pai, nós vamos aqui observar que é muito importante. Então a palavra do Senhor é nesse sentido onde ela nos ensina, né? Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Então que tenhamos um cuidado no sentido aqui de disciplinar os nossos filhos. Não vá disciplinar o teu filho em excesso, né? Ou seja, quando nós disciplinamos o nosso filho em excesso, vai causar o quê? Revolta. Apenas isso, né, amados irmãos? Então vamos aqui para o ponto 3. A aplicação da disciplina. Olha só, a disciplina tem diversas esferas de atuação e pode ser aplicada no amplo espectro dos membros de uma sociedade, a saber, primeiro, a autodisciplina, aquilo que já falei ainda há pouco, né, acerca das maneiras mais eficazes para cumprir as metas, para atingir, no caso, os objetivos. Então, qualquer pessoa deve ser capaz de se autodisciplinar. O homem precisa, né, ser disciplinado. Então, quando o homem, a mulher exerce a autodisciplina, vai ser o melhor exemplo de vida para o seu filho, né, irmãos? Então, isso é importante. Então, é pela instrução da palavra do Senhor Deus, né, e também pela disciplina que os filhos vão receber dos seus pais, vai ficar de forma aí mais habilitado, né, no caso, no sentido dos pais, para que assim possa impor a mesma disciplina necessária para os seus filhos, né? É uma conduta aqui ilibada, claro, durante todo a nossa vida. Então é importante isso aí, né? Então é nesse sentido onde Paulo ele fala acerca do homem, né? Que ao homem é necessário, amados irmãos, saber dominar-se, né? Então Paulo ele classifica o homem aqui como o amigo do bem, moderado, justo, santo, né? Temperante. Que coisa linda. Então, outra coisa que é importante no sentido da aplicação da disciplina é a disciplina proveniente dos pais. Isso aqui é importante. Então olha só o que diz aqui, ó:
quando crianças e durante todo o período sob a dependência e governo dos pais, os filhos estão sujeitos à disciplina imposta por eles. Esta disciplina poderá ser bastante benigna, né, irmãos? Então essa disciplina ela será benévola, será bondosa, ela será piedosa até mesmo, né? Então poderá, no caso aqui, consistir de uma simples mudança de semelhante aqui de um olhar severo aos filhos, que não precisa mais do que isso. Quanto mais sábios forem os pais, melhor saberão escolher o tipo de correção adequado para cada situação e para cada indivíduo, porque o que nós observamos hoje são muitos filhos que estão trazendo desgostos aos seus pais, né? E muitos pais, por conta de não disciplinarem os seus filhos na infância, estão tendo até mesmo alguns vexames, né? Até mesmo no sentido da convivência com outras pessoas em meio à sociedade. Muitos pais têm passado vergonha quanto a isso, né? Porque não disciplinaram os seus filhos na infância, os filhos já estão passando pela adolescência ou até mesmo pela juventude, né? E já sentem-se dono do seu nariz. Ou seja, muitos pais, vou falar dessa forma, não têm mesmo moral para com os seus filhos, né? Porque são um péssimo exemplo para os seus filhos, não têm autodisciplina, não são disciplinados até mesmo, né? Não ensinaram acerca desse tema da disciplina para os seus filhos. Mas eu quero dizer uma coisa, que ainda há tempo, ainda há esperança de você conversar com seu filho, de você sentar com seu filho, né? Nada de excesso no sentido da disciplina. Então, muitas vezes o pai chega até a bater, a espancar o seu filho. Tenha cuidado, não faça dessa forma, não haja dessa forma. Não existe coisa melhor do que o diálogo, de você chegar, de você sentar, de você, né, mostrar para ele que ele é importante, né? Mas que em tudo na vida nós precisamos de medidas, em tudo na vida nós precisamos da correção, é importante. Vamos para o terceiro tópico aí para nós finalizarmos. A disciplina ela faz falta, com certeza. Vamos ver aqui no ponto 1, a disciplina ela é proveitosa. Deus nos disciplina visando aos nossos aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Não porque quer o nosso mal, mas porque nos ama e quer o nosso bem. Toda disciplina que provém de Deus é proveitosa, né? Para o perfeito crescimento espiritual do cristão em particular e da igreja em geral. Então, que coisa importante que aqui nós podemos analisar, né, amados irmãos? Mas fica a questão, como mesmo que nós vamos disciplinar os nossos filhos de forma proveitosa, né, amados irmãos? Então, nós vamos aqui analisar através da palavra de Deus, aonde aqui Paulo, ele apresenta duas recomendações aos pais em relação aos filhos. Então, se nós como pais observarmos essas duas aqui, amados irmãos, recomendações, né, da parte de Deus, nós vamos poder ter sucesso no sentido da disciplina para com os nossos filhos. Então a primeira, né, está lá no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 4, que Paulo, né, ele fala aos pais: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, né, queridos irmãos? Então a disciplina, ela tem que ser, claro, né, colocada com amor, com ternura, porque os pais, na verdade, eles têm o direito de admoestá-los, os pais têm esse direito de aconselhá-los, claro, de maneira que possa ajudar, né, irmãos, e não arrasar os seus filhos. Muitas vezes os pais estão tratando os seus filhos com palavras, até mesmo, né, que está deixando esse filho para baixo, palavras de maldição, muitas das vezes, dizendo que tu não presta, tu é isso, tu é aquilo, né, ao invés de abençoar, ao invés de poder ensinar o caminho de Deus. Muitas vezes os pais estão errando nesse sentido, provocando a ira dos seus filhos e ainda querem que o obedeçam, né, irmãos? Mas a palavra de Deus ensina: não provoqueis a ira dos vossos filhos. Então a disciplina, ela precisa sim ser aplicada, né, mas de forma que possa produzir no seu filho, né, consciência de dever através da razão,
né? Mas não pelo medo, né? Ou até mesmo pelo terror. Então, uma outra observância que Paulo aqui ele faz, né, irmãos? Paulo diz que nossos filhos devem serem criados na doutrina, na admoestação do Senhor, ou seja, vai ser através dos ensinos da palavra do Senhor nosso Deus, né, que vai ter esse objetivo aí maior, né, amados irmãos, do interesse dos pais na educação dos seus filhos, mas não deixe apenas para a igreja. Tem muitos pais que estão deixando lá para a escola a educação, enquanto os pais poderiam ter ensinado. A escola é só um complemento. Muitos estão deixando no sentido de ensinar a palavra de Deus apenas para os líderes lá da igreja. É seu dever de ensinar os seus filhos. Então ensine enquanto há tempo, no nome do Senhor Jesus. Então a disciplina, né, ela só deve ser aplicada, né, queridos irmãos, como uma legítima expressão de amor. Se não houver isso, a Bíblia diz: se não tivermos amor, ainda que a gente pegue o nosso corpo, né, e queime ele, se não tiver amor não adianta, né, amados? Então que entendamos isso no nome do Senhor Jesus Cristo. A disciplina ela precisa ser aplicada, porém com amor, né? Então é preciso levar em conta algumas categorias no sentido aí do amor. Primeiro observamos acerca aí do amor divinal, né? Que Deus ele é um modelo aqui de pai que disciplina os seus filhos. Por quê? Porque ele ama. Então todo pai que ama seu filho, claro, vai disciplinar, né, irmãos? Vai corrigir muitas das vezes. Então o amor de Deus, é claro que ele vai superar o amor paternal. Então quando nós falamos acerca do amor paternal, é natural aqui aos pais que possam amar os seus filhos, né, e que possam buscar o bem deles. Muito importante isso. Então vamos aqui analisar a respeito da falta de disciplina. A falta de disciplina pode trazer trágicas consequências, não somente Deus, mas também toda a sociedade. Sim, todos observam os pais que não corrigem os seus filhos. Aqui a Bíblia nos ensina o caso de Eli, né, nas Sagradas Escrituras, onde Eli ele foi repreendido pelo próprio Deus por não corrigir os seus filhos, né, do erro que eles estavam ali praticando, né, amados irmãos. Então houve a punição, nós observamos, né, por conta de que Eli desprezou os conselhos do Senhor. Então que venhamos observarmos isso, não pôr a mão na cabeça muitas vezes do nosso filho, né? Precisamos corrigi-los, claro, com amor, nada de espancar com excesso, como muitos fazem de forma errônea, né, irmãos? Isso só vai trazer a ira para os seus filhos. Terceiro e último, para finalizarmos, sua falta causa vergonha. A disciplina não pode ser excessiva, mas também não deve ser inexistente, sob pena de trazer sérias consequências e desmedida vergonha. Então observamos que a palavra de Deus ela destaca aqui a importância da disciplina como meio de preservação do erro. A vara e a disciplina são para a sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, ela vem envergonhar sua mãe. E é isso que muitos tem acontecido com muitos, né? Por conta de não haver disciplina, muitos estão vivendo de qualquer forma, envergonhando os seus pais. A nossa aplicação para finalizarmos: os pais têm o sagrado dever de disciplinar os seus filhos e filhas, sendo isso esperado por Deus e necessário para a saúde da família. Todavia, não deve fazê-lo por raiva ou por rancor, mas segundo os princípios bíblicos, sempre baseado no amor e com o intuito de afastá-lo das armadilhas do pecado e da degradação moral. Então, amados irmãos, que venhamos sim corrigir os nossos filhos, que venhamos discipliná-los com amor, observando sempre aquilo que a palavra de Deus nos ensina, para que tenhamos, né, os nossos filhos na presença de Deus e já possamos formar bons líderes, bons pais, né, boas pessoas para viverem uma sociedade justa e serem um exemplo de vida aonde estiverem. Então, a disciplina, nós possamos, no nome do Senhor Jesus Cristo, né, amados irmãos, observar como algo da parte de Deus, que assim possamos da nossa parte fazer para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. Então que Deus te abençoe
e até a próxima aula, em o nome de Jesus.